Amanhã, para que Deus me operar. Marcos capítulo 5, versículo 1 começa assim a palavra de Deus. Chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prender, porque, tendo sido muitas vezes preso por grilhões de cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre, e de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, ele correu e adorou, clamando em alta voz, disse: que tenham contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe com insistência que não viessem para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todo aquele demônio rogava: envia-nos para aqueles porcos para que entremos nele. Jesus o permitiu, saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram no céu, na cidade, nos campos. Saíram muitos para ver aquilo que havia acontecido. Foram ter com Jesus e viram endemoniado que tivera a legião sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que testemunharam aquilo contaram o que acontecera ao endemoniado, aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Então Jesus no barco rogava o que for endemoniado que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-nos quão grandes coisas fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Deus, que o Senhor venha crescer, Pai, nessa noite, e que eu venha diminuir, Pai. Fala ao teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu estava, à tarde, eu estava meditando na palavra, e Deus, Ele fez eu meditar nessa passagem aqui. Um endemoniado com legião. Jesus chega e encontra aquele homem endemoniado com uma legião. A Bíblia fala que nada e ninguém podia prender aquele homem. Nada e ninguém podia parar aquele homem. Sabe, eu penso que pessoas deviam mudar caminho para não encontrar com aquele homem. Pessoas deviam se privar de passar por certos lugares onde aquele homem estava, porque ele era um homem perigoso. Ele era um homem perigoso. Ele era um homem agressivo. Ele era um homem, irmão, que chegava a ponto de se ferir a si mesmo. Ele se feria, ele se machucava. Jesus ele se depara diante daquela situação. Nós hoje, na escola dominical, estamos falando sobre isso. Que o diabo, a todo tempo, ele tenta destruir a vida do ser humano. Que é uma forma dele falar o que? Olha Jesus, olha aí, ó. Olha o que eu fiz com a tua criação. É o que nós falamos hoje na escola dominical. Cada vez que nós vemos aí um drogado, uma pessoa na lama, uma pessoa imunda, suja no meio da rua, atrás de um crack, de uma cocaína, Satanás fala para Deus: olha o que eu fiz com a tua criação. Quando nós vemos pessoas se prostituindo, Satanás falando: olha o que eu fiz com a tua criação. E nesse momento Jesus se depara com esse homem. Um homem que vivia no meio dos sepulcros, num lugar de mortos. Um homem que era verdadeiro morto-vivo. Um homem que se feria.
Um homem que não conseguia se dominar. Um homem que nada conseguia segurar, prender aquele homem. Satanás estava brincando com aquele homem. Satanás estava acusando daquele homem. E a Bíblia fala que Jesus, ele sai, ele chega naquela terra. Jesus, ele chega naquelas terras, ele entra naquela cidade. E ao adentrar naquelas terras, Jesus se depara com aquela situação. Jesus se depara com um homem possesso, se ferindo, agressivo. E Jesus, de imediato, ele toma atitude. Ele faz aquilo que ele veio fazer na terra. Ou seja, ele libertou aquele homem. Jesus, ele libertou aquele homem. Ele fez um grande favor a toda aquela cidade, irmão. Imagina, aonde aquele homem estava, o pessoal corria. Tinha um lugar onde eu morava, que eu tinha que estar passando aquela rua. Sabe o quê? Tinha um cachorro que ele se soltava. E o miserável do cachorro, que ele vinha na frente, mordia. Então o pessoal evitava passar naquela rua ali. Porque a possibilidade de você tomar dentada do cachorro era grande. E o dono do cachorro não queria saber, o muro era abaixo. Se o cachorro estivesse por ali pelo quintal na frente, ele visse você pulava, irmão. Aí só Jesus pode salvar, porque certamente ela tentava tomar. Então o pessoal evitava de passar por aquela rua. Eu fico pensando que semelhantemente era com a situação. Eu tenho certeza que quando aquele cachorro morreu, foi uma vitória para aquele povo ali naquele lugar. Eu tenho certeza que aquela rua tinha muito mais movimento depois da morte do cachorro. Eu não sei se o cachorro morreu, sei que o cachorro estava vivo. Mas certamente hoje em dia já morreu. E aquele povo deu uma grande vitória. Deu uma grande bênção. Eu tenho certeza que muita gente começou a cortar caminho pelaquela rua. E às vezes, irmão, quem não sabe que essa rua é uma rua que cortasse o caminho, às vezes certamente pessoas davam uma volta enorme para chegar do outro lado, porque não podiam cortar caminho pela rua onde estava o endemoniado gadareno. Mas Jesus, ele fez esse grande favor. Jesus chegou naquela cidade, viu aquela situação e libertou aquele homem. Ou seja, ele trouxe uma certa paz para aquela população. Ele trouxe uma tranquilidade para aquele povo. O mal tinha saído. Aquele povo vai poder andar e estar livre para poder ir e vir. Mas o engraçado é por causa de terem perdido os porcos. Aquele povo daquele lugar, em vez de ficar alegre, aquele povo, em vez de ficar feliz, porque Jesus chegou na terra deles. E Jesus chegou na terra deles fazendo milagre. Jesus chegou na terra deles dissipando o mal. Aleluia. E ao invés daquele povo ficar feliz, eles ficaram chateados. Sabe por quê? Porque eles perderam os porcos. E diga-se de passagem, naquela época, o porco era animal imundo. Ninguém tinha que ficar criando porco, não, irmão. O porco era animal imundo. Mas naquele povo, eles ficaram chateados. Eles ficaram tristes. Porque Jesus chegou, fez um bem. Não só libertou, como jogou os porcos por raio de pato para lá. Porque porco não era para ninguém estar cultivando porco. Não era para ninguém estar alimentando porco, nem fazendo criação de porcos. Jesus, ele fez dois bens numa vez só. Tirou os demônios dos porcos, foi tudo embora. Mas por causa dos porcos, aquele povo pediu para Jesus sair daquela terra. Aquele povo pediu para ser, nossa, vai embora, não fica aqui não. Vai embora porque nós não te queremos aqui. E o único que queria estar junto foi aquele que era endemoniado, a qual o milagre aconteceu. Deixa ir contigo, Jesus. Não, peraí. Volta lá para o teu povo lá. Mostra o que o Senhor te fez. Sabe, irmãos? Jesus transformou
um homem que estava fundado na mão do diabo, um homem a qual Satanás estava destruindo a vida dele, um homem a qual metia medo à população inteira, irmãos. Imagina, uma cidade inteira temia, irmão. Ninguém ousou se reunir, 300, 500 pessoas para pegar aquele matar. Ninguém conseguia fazer nada naquele homem. E Jesus chega e faz aquele bem. E aquele homem, ele se liberta. E aquele homem, ele vira um pregador da palavra de Deus. Ele vira um pregador do evangelho, aquele homem. E sabe, a Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Ele não pregou na cidade que ele morava só, não. Ele não pregou e não falou das maravilhas de Deus só onde ele morava, não. Ele foi em 10 cidades falando daquilo que Deus faz na vida do ser humano. Sabe, ele decorreu 10 cidades falando do milagre de Jesus na sua vida. E a Bíblia fala que as pessoas se maravilhavam daquilo. Sabe, meu irmão, o que Deus tocou no meu coração essa noite é que nós temos que ter alegria que o Senhor Jesus está na nossa terra. Sabe? Porque Jesus ele está na nossa terra. E aonde Jesus chega, ele faz milagre. Aonde Jesus está, algo acontece. Aonde Jesus está, o sobrenatural, ele chega. Porque Jesus está na terra. E a terra que Jesus está, ela é abençoada. Aonde Jesus se encontra, o milagre acontece. Aonde Jesus está, a proteção está contigo. Deus, ele está contigo. Não adianta. O mal, ele não vai permanecer nas terras que Jesus se encontra. Glória a Deus. Aonde Jesus está, Satanás não tem poder. Jesus, ele não se encontrava naquela terra. E Satanás brincava com a população daquele lugar. Satanás, ele fazia ligar o sapato daquela população. Mas Jesus chegou na terra e já começou a trazer mudança. Jesus, ele chega na nossa terra, irmão, e traz mudança na nossa vida. Jesus, ele chega na nossa terra e traz transformação na nossa vida. Jesus chega na nossa terra e abençoa a nossa vida. Jesus chega na nossa terra e transforma a nossa situação. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Deus. Sabe? E muitas das vezes nós temos pessoas, até crentes, convidando Jesus para sair. Convidando Jesus para sair. Aí você pode falar assim, mas pastor, peraí. Eu sou crente. Eu aceitei Jesus. Eu fui batizado nas águas. Eu tomo Santa Ceia. Eu frequento os cultos. Como é que eu posso... Eu não convido Jesus para sair, não. E Deus falou no meu coração nessa tarde que convida sim. Muitas vezes nós convidamos Jesus para sair sim. Sabe como? Com as nossas atitudes. Os nossos atos. Muitas das vezes nós convidamos Jesus para sair, irmão. Com a palavra. Sabe? Muitas das vezes Jesus está fazendo bem para a gente está culpando a Deus. A gente está questionando a Deus. A gente está, sabe, irmãos? Muitas vezes até pessoas abandonam ao Senhor Jesus. Pessoas largam a Jesus como se ele tivesse culpa. Mas olha, sai da minha terra que eu não quero. Eu não quero o Senhor da minha terra, não. Sai. E larga a igreja. Outros, com as suas atitudes, muitas das vezes com a sua boca, muitas das vezes com os seus corpos, fala para Jesus assim, olha, eu não quero o Senhor da minha terra. E não reconhece os benefícios que Deus traz quando Ele entra na nossa terra. A gente muitas vezes não reconhece quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós. Às vezes a gente não reconhece quantas coisas boas Deus tem feito por estar na nossa terra. E aquele povo não reconheceu, irmãos. Jesus chegou e Ele chegou fazendo milagre. Jesus chegou e Ele chegou fazendo o sobrenatural. Jesus chegou e não chegou fazendo pouca coisa não, irmão. Jesus chegou quebrando bilhões. Jesus chegou jogando Satanás por terra. Jesus chegou transformando
E muitas das vezes nós mandamos Jesus embora da nossa vida, da nossa situação, porque estamos começando a olhar para a nossa situação, porque estamos começando a olhar para a nossa vida com os olhos naturais. Nós estamos olhando para as nossas dificuldades, nós estamos olhando para a nossa situação com os olhos carnais. E não estamos reconhecendo que Jesus, ele tem feito coisas grandes a nosso favor. Sabe, irmãos, o que Deus colocou no meu coração é para que nós não venhamos fazer Jesus sair da nossa terra, não. Porque Jesus, ele tem estado conosco, ele tem estado na nossa vida, ele tem estado dentro de nós, e aonde ele está, milagres têm sido feitos. Coisas acontecem, você muitas das vezes não vê, muitas das vezes não sente, mas Deus tem te livrado de muitas coisas, Deus tem te guardado de muitas coisas, e Deus tem te abençoado em outras tantas coisas. É verdade, Deus. Obrigada. Aleluia. Deus tem sido contigo. Deus tem sido contigo. Sabe, irmãos? E Deus tem sido com muita gente. Deus tem entrado nas terras de muita gente, nas vidas de muita gente. E muitas das vezes nós tiramos ele de nossa terra. Porque começamos a olhar com os olhos carnais. Sabe? Nós começamos a olhar não com os olhos espirituais. Nós queremos que ele fizesse aquilo que a gente quer que ele faça. Mas ele começa a fazer outras coisas. Para depois chegar naquela situação que nós queremos que ele faça. Mas nós, para ele chegar onde a gente quer que ele chegue, a gente tem que reconhecer ele lá nas outras coisas que ele tem feito. E nós, muitas das vezes, queremos logo o que a gente quer. E não é desse jeito. Ele começa a fazer aquilo que nós precisamos que ele faça. Jesus, ele ataca aquilo que ele acha que tem que atacar. Jesus, ele muda aquilo que ele acha que tem que mudar. Jesus, ele faz aquilo que ele acha que tem que fazer. E muitas das vezes aquilo que a gente acha que ele tinha que fazer não é aquilo que ele quer fazer. E nós muitas das vezes não temos paciência de esperar. E nós muitas das vezes não temos o reconhecimento que Deus tem dado na nossa vida. Que Deus tem nos curado. Que Deus tem nos livrado do leito. Que Deus tem nos livrado do hospital. Que Deus tem nos livrado da morte. E nós não reconhecemos. E por isso nós estamos expulsando ele das nossas terras. Meu Deus. Jesus. E o Senhor, ele tem estado em nós fazendo muitas coisas. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que ele quer. Porque a Bíblia fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. A Bíblia fala que o nosso querer não é o querer de Deus. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Sabe, irmãos? A Bíblia fala que Deus sabe o que nós necessitamos. Você sabe de uma coisa? Nem você sabe daquilo que você precisa. Sabia? Nós pensamos que sabemos do que precisamos, mas quem sabe do que eu e você precisa é Deus. Aleluia. Deus, ele sabe daquilo que você está necessitando para esse exato momento. E sabe de uma coisa? Ele está na tua vida nessa hora. Deus, ele está com você hoje. E estava de mais uma coisa. Deus tem feito milagre hoje na tua vida, a qual você não tem visto, mas hoje aconteceu um milagre para você. Glória a Deus. Jesus, levantei. Glória a Deus. Aconteceu um milagre para você hoje. Aleluia. É verdade. Mas nós pensamos que nada aconteceu. Tolinho que nós somos. Tolinho que nós somos. Tu tem condição de ver a quantidade de macumba que chega contra você? Você tem condição de ver a quantidade de palavras contrárias que chega contra você? Você tem condição de ver, se Deus não estivesse na tua vida, onde você poderia estar numa hora dessa? Eita Deus. Você tem condição de ver
Se Deus não estivesse contigo, o que poderia ter acontecido contigo? Então, meu irmão, é hora de nós glorificarmos a Deus, é hora de nós exaltarmos a Deus e chamarmos a Ele para estar todos os dias na nossa terra. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Porque onde Ele está, o milagre acontece. Aonde Jesus chegou, pega a Bíblia aí, aonde Jesus chegou, alguma coisa aconteceu. A Bíblia fala que Jesus, na sua terra, ele não fez muito milagre, por causa da incredulidade, mas ele fez milagre. A Bíblia fala que Jesus ele não fez muitos milagres, mas ele, quando chegou na terra dele, não fez milagre, ele fez. Fez pouco, mas fez. Aonde Jesus está, as coisas acontecem. Aonde Jesus se encontra, o sobrenatural está no meio. Mas sabe, muitas das vezes, o Senhor não está fazendo aquilo que nós queríamos que Ele fizesse. Muitas das vezes, por causa do Senhor não está fazendo aquilo que nós queríamos que Ele resolvesse. Muitas das vezes, por nós queremos tanto alguma coisa, nós não reconhecemos que Jesus já chegou à nossa terra fazendo milagre. Nós não reconhecemos que Jesus tem feito milagre hoje, fez ontem e fará amanhã. Nós não reconhecemos porque nós estamos focados no único milagre. Nós estamos pensando que nós só precisamos daquilo. Mas Deus, Ele olha e diz: peraí, eu tenho que cortar essa macumba. Peraí, eu tenho que cortar esse leito. Peraí, eu tenho que jogar esse cachorro por terra. Calma aí, eu tenho que dar saúde pra ela. Calma aí, eu tenho que tocar no coração dele. Olha, eu tenho que tocar na mente dele. Olha, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Pra depois fazer o milagre que você está querendo. Aleluia! Cala, socorro. Cala, bataca. Glória a Deus. Eita lá, eu porra. Sabe, irmãos, nós vemos muitos convidando Jesus a sair e se retirar. Nós vemos muitos convidando Jesus para não estar. Porque o Senhor, tu não fez a minha vida tem que vir para baixo. Senhor, as coisas estão difíceis para mim. O Senhor não tem feito nada. Essas coisas, irmãos, convida Jesus a sair das nossas terras. Sabe? E Deus fala o quão bobinho que nós somos. De pensar que Ele não está trabalhando a sua favor. O quão tolinho nós somos. De pensar que Deus não está fazendo mover em nossas vidas. Porque nós estamos pensando, né, que Deus, lógico, a nossa dor maior, uma enfermidade, nós queremos Deus ataque uma enfermidade. A nossa dor maior, o filho na droga, nós queremos que Deus ataque para tirar nossos filhos da droga. A nossa dor maior, restauração da família, nós queremos restaurar a família. Mas nada disso, irmãos, nada disso pode ser prioridade para Deus. Deus pode estar trabalhando em outras áreas da tua vida, e Ele está trabalhando em outras áreas. Ele está se movendo em outras áreas da tua e da minha vida. Deus ele está trabalhando a teu favor. Deus ele está expulsando a tentativa do inimigo sobre a tua vida e a minha vida. O inimigo ele não está tendo poder para nos agarrar, para nos aprisionar, para nos destruir. Isso é trabalhar de Deus, meu irmão. Isso é mover de Deus, meu irmão. E saiba de uma coisa, na hora certa, na hora de Deus, o sobrenatural que você está precisando, ele vai acontecer. Eu creio, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. É, Jesus. Seja o teu tempo. Então, nessa noite, irmãos, Aleluia. nessa noite, o que Deus colocou no meu coração é isso. Sabe? Jesus, ele chegou numa cidade. E ele chegou numa cidade fazendo um milagre grande. Ele, assim que chegou naquelas terras, ele chegou fazendo milagre. Era para aquele povo falar assim: opa, peraí. Chegou Jesus, olha só. Ele já chegou fazendo mover aqui nesse lugar. Olha, ele já chegou fazendo mover aqui. Vamos todo mundo acontecer, olha aí. Porque ele vai fazer coisas para nossa
irmão, é que nós, como servos de Deus, temos que tomar cuidado para não fazermos o mesmo. Nós temos que reconhecer que Ele tem feito milagre a nosso favor. Pode não ser aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. Glória a Deus. Pode não ser aquilo que você está esperando dele, mas é aquilo que Deus precisa fazer primeiro na tua vida. Então que nessa noite, você e eu, nós possamos reconhecer que Deus ele está em nossa vida. Ele está dentro de nós, ou seja, Deus ele se encontra nas nossas terras. E Ele tem feito milagre sim. E que nós possamos a cada manhã falar: Jesus, vem para minhas terras, venha para mim, porque eu reconheço que tu tens feito coisas a meu favor. Glória a Deus. Convide a Deus a cada manhã, ao Pai, ao Filho,